mas o que se está apontando é, de alguma maneira, um princípio de intromissão do profano no sagrado, não só na política, não só na filosofia, não só na teologia, como nas artes, na visão da beleza em geral. Um dos marcos literários dessa ruptura, até da moral medieval, é o Decameron, ou Decamerão, do Giovanni Boccaccio, uma obra que já é por muitos considerado o primeiro, como eu disse, romance realista. Eu acho que, no caso, o realismo aí realismo é um termo equívoco, o que se presta a confusões conceptuais, porque é como se as realidades espirituais não participassem da realidade como um todo. Chamar de realismo todas as depravações humanas é esquecer que o homem mesmo tem um vetor, e sendo capax veritatis, ou seja, capaz de verdade, quando ele não cumpre esse vetor que está inscrito na sua própria forma, ele na verdade não está sendo realista, ele está deixando de lado aquilo que na sua própria realidade tem de mais excelente. Então, assim, chamar a literaturas que apartam o espiritual do material de realistas, porque houve homens depravados mesmo entre os chamados homens do primado espiritual, é esquecer que uma coisa são os homens pecadores, uma coisa são os homens em suas debilidades, em suas fraquezas, outra coisa é o conjunto de virtudes e bens que o cristianismo trouxe para que estes homens pudessem lidar de maneira satisfatória com as suas próprias debilidades e, em verdade, aqui não estou nem considerando o caso da santidade, que o santo quem faz é Deus, por uma ação sobrenatural, não estou tomando isso como pressuposto, mas mesmo o marco moral do cristianismo, ele traz consigo, na teologia moral, nos ensinamentos magisteriais, critérios que vão ajudar o homem a combater as próprias debilidades. O homem está em guarda contra aquilo que nele é menos excelente. Com a literatura que nasce no humanismo, cada vez mais veremos o homem tomar o que é mais degradado nele como vetor da sua própria pessoa. Então, a mim me parece, não obstante os méritos de todos esses escritores humanistas, que tomá-los por realistas porque o homem sempre fez bobagem, é uma grande bobagem em si. É esquecer que o homem não é só o que faz, mas é sobretudo o que pode vir a fazer. Aquilo que ele está capacitado a fazer, dadas as potências superiores de sua alma, inteligência e a vontade. Então, o homem, se cai, este homem em queda, e aqui estou dando por pressuposto, não é uma aula de teologia, estou dando por pressuposta, melhor dizendo, a doutrina do pecado original, este homem decaído, este homem que tem dificuldades para lograr os próprios bens aos quais as suas potências apontam, tem em todo o arcabouço cristão um grande ponto de apoio para colocar-se de pé. Bem diz um salmo que o justo cai 7 vezes ao dia, mas se levanta. Então, eu aponto aí o Decamerão como um dos marcos literários dessa ruptura. Então diz aqui, eu vou ler um trechinho do Otto Maria Carpo, que a minha edição aqui, em 6 volumes, é da História da Literatura Ocidental. Está aqui o Carpo. Este é o volume número 2, num capítulo maravilhoso intitulado O Trecento, em que ele vai abordar vários autores de importância capital, sobretudo na Itália, e lembra ele aqui que Boccaccio, ou Boccaccio, vamos chamá-lo de Boccaccio, enfim, é o autor mais traduzido do século XIV, do século XV. O Decamerão encontra-se já em 1429 em catalão. Das primeiras traduções impressas, a alemã é de 1472, a francesa de 1485, a espanhola de 1496, a holandesa de 1564, e a primeira completa em inglês é somente de 1620. Então, diz o Carpo,
que no Decamerão encontram-se na variedade imensa dos contos todas as tendências bocacianas. O amor cortês, né, na história do Falcão, capítulo 5, número 9. O espírito anti-ascético, nos contos humorísticos, em que zomba dos monges, ou seja, esta aversão ao primado da espiritualidade, na própria literatura de Boccaccio, já aponta para um tipo de vetor de beleza, de um sarcasmo que encontrará séculos depois, por exemplo, em Pascal, no francês Pascal, uma espécie de cume literário, né, nas suas diatribes contra os jesuítas. Mas o Decamerão já é um conjunto de sátiras meio farsescas, contrárias à própria espiritualidade católica. E uma das coisas que para um homem mundano, como foi Boccaccio, que é mais ou menos absurda, é a ascese. No fundo, muitos desses renascentistas que demarcam esses novos afazeres literários, esses novos afazeres pictóricos, na estatuária, etc., eram hedonistas de alguma maneira. Não no sentido epicurista, mas no certo sentido piores que Epicuro, porque mais do que o prazer, eles reagiam contra os princípios espirituais que, na pena do magistério da igreja, ponham o prazer não como um mal, mas como lícito, tão somente quando é a consequência de ações intrinsecamente boas. O prazer, quando vem despegado dos bens reais, é uma espécie de fratura ontológica que o homem está sofrendo na sua própria carne. Enfim, quando o prazer não vem, vamos dizer assim, no formato das boas ações, ele é ilícito. Então, voltando aqui ao texto do Carpeaux, então no Decamerão encontra-se, na variedade imensa dos contos, todas as tendências bocacianas. O amor cortês, na história do Falcão, número 5, capítulo 9. O espírito anti-ascético nos contos humorísticos, em que zomba dos monges, né? Aí ele cita aqui as falsas relíquias de Tipola, número 6, capítulo 6, número 10. O espírito de farsa, tipicamente florentino, nas histórias de Bruno e Bulfomaco, mas a devassidão invade tudo. Só no fundo está como advertência ascética a peste lá em Florença. Ou seja, o Decamerão é uma espécie de representação literária da devassidão que imperava nos costumes. E isto era tido como realista, porque acontecia, mas aliás, como sempre aconteceu. Sempre há, sempre houve e sempre haverá homens devassos. Agora, que a devassidão seja a nota distintiva da natureza humana, isso não pode ser defendido por nenhum filósofo, por nenhum historiador que se queira sério. Então, neste novo momento da chamada Idade Nova, posterior à Idade Medieval, este caráter burlesco na literatura é uma das coisas que nós vamos ver aflorar. E o que vai invadir, obviamente, a filosofia, embora a filosofia, ainda que com erros, se mantenha nos marcos dos seus padrões, na verdade, só muito depois, já com os iluministas, que será possível confundir o literato com o filósofo. Até então, não, né? Ninguém tinha dúvida de que o labor do filósofo não se confundia com o labor do literato, mas toda essa ruptura começa neste momento. Alguma outra pergunta antes de prosseguirmos? Mas adverte aqui o Carpeaux: Boccaccio não é ateu, é apenas cético. Da inação do ceticismo salva-o o furor da paixão sexual, que por todos os poros lhe invade a obra e a vida. Mas Boccaccio também é capaz de dedicar a outras tarefas a mesma atividade febril. As numerosas obras com que serviu a divulgação de conhecimentos da antiguidade clássica são trabalhos como
os de um monge assíduo que se dedicasse à educação da mocidade. O fim de Boccaccio foi edificante como o de um eremita. Aí eu já não posso concordar com o Carpo, não obstante lhe reconheça a erudição, dizer que o fim de um homem cuja obra toda era uma ode à devassidão fosse análogo ao fim de um monge, simplesmente porque recuperou algumas coisas da tradição antiga da cultura, é já levar a cultura, ter da cultura uma ideia de que ela própria é um sucedâneo da religião, portanto, estar totalmente à parte deste universo anterior de que falamos aqui, em que o bem e o belo, como transcendentais do ser, expressavam a realidade divina de maneira sublime.